Pessoal, bom dia. A gente está dando início agora a mais uma discussão clínica. O assunto de hoje que será abordado vai ser exatamente dentro de todos os processos de abdômen agudo, em virtude de um paciente que eu tive essa semana. Eu trouxe essa discussão clínica para falar sobre diverticulite. É uma patologia que é muito presente hoje nas patologias intestinais, e está muito presente no nosso dia a dia de trabalho. Então é interessante que a gente venha, de fato, a discutir, entender um pouco sobre essa patologia, saber de alguns cuidados que a gente vai ter que prestar e, consequentemente, poder criar estratégias para que a gente possa prestar uma assistência de qualidade ao nosso cliente, que tanto necessita nesse momento. Bom, então vamos lá. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, e depois será disponibilizada em algum momento lá pelo canal do YouTube, tá? Para que todos tenham acesso e possam, de fato, ver essa discussão, no futuro. Bom, abdômen agudo. Toda vez que a gente ouve falar na questão do abdômen agudo, a gente tem que entender mais ou menos o que se dispõe em relação a essa patologia, nesse processo patológico. Ele é caracterizado por aparecimentos agudos de dor abdominal que não têm uma etiologia traumática, e que, na maioria dos casos, a demanda de intervenção cirúrgica para prevenir uma peritonite, uma sepse e um choque séptico. O que acontece nesse sentido? Muitas das vezes o paciente começa a apresentar uma dor abdominal inespecífica, sem uma causa aparente, ou seja, o paciente hoje está normal, e aí ele começa a ter dores abdominais de características agudas, e que vão se intensificando ao longo do tempo. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, a gente tem aqui alguns distúrbios que podem se manifestar através do aparecimento desse abdômen agudo, dessas dores que aparecem do nada, mas que pode se transformar num caso até bem grave. Então, dentro dessas manifestações, a gente pode destacar, as apendicites. O paciente tem lá o apêndice, e aí esse apêndice passa por um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode evoluir com uma ruptura desse apêndice, liberando infecção na cavidade abdominal, que seria um quadro mais grave, do processo de uma apendicite, que a gente chama de apêndice supurado, que aí ele acaba liberando na cavidade abdominal, secreção purulenta, resíduos desenvolvidos ali dentro desse apêndice. Nós temos a diverticulite, que é um caso grave, que a gente vai estar discutindo hoje, e temos também dentro do processo de abdômen agudo, a gente tem a obstrução intestinal, que pode ocorrer por diversas formas, Dentre elas, a gente pode destacar algumas. Por exemplo, a gente tem o próprio empedramento das fezes, o paciente que tem constipação crônica, aquelas fezes principalmente no final, nessa região aqui, ó, no final de seco e reto, é um local onde você tem uma absorção de líquido muito intensa, e aí nesse local ele pode fazer realmente o empedramento dessas fezes. E com esse empedramento ele faz uma obstrução intestinal, porque essas fezes não vão sair. E aí, consequentemente, você pode ter um quadro de abdômen agudo, porque você vai ter a distensão de todas as alças intestinais, e aí, consequentemente, vai causar dor, vai causar desconforto. E, em alguns casos, a gente tem alguns procedimentos, em relação à questão da retenção de fezes, nesse quadro mais grave, como eu estou falando para vocês. A gente tem alguns elementos que são feitos para minimizar isso, Tem o fluxo enema, tem a retirada mecânica
desses fecalomas, que é o nome técnico que a gente utiliza. E se isso não resolver, em algum momento você vai ter que ser submetido a uma cirurgia para retirada desse fecaloma que empedrou, né, dentro do seu trato gastrointestinal. Então, isso poderia causar o que a gente chama de abdômen agudo. Né? A diverticulite, a gente vai trabalhar de uma forma mais tranquila a partir de agora. Então, dá para a gente entender bastante qual o conceito e a fisiopatologia desse quadro clínico que se apresenta dentro das manifestações de abdômen agudo. Bom, esse distúrbio ele pode evoluir como, por exemplo, uma peritonite. O que seria uma peritonite? Uma inflamação de todo o peritônio do indivíduo. Né? E a gente sabe que o peritônio é uma área extremamente vascularizada, né? É uma área estéril, porque ele fica fora das alças intestinais e dentro da parede da cavidade abdominal. Então, assim, é um local extremamente limpo, estéril. Qualquer coisa que venha transpor para dentro do peritônio, ele vai causar um processo inflamatório, vai causar um processo de irritação, tá? E, consequentemente, você vai ter um problema. E aí, se você tem, por exemplo, como eu falei, um apêndice supurado, né, que vai jogar conteúdo intestinal para dentro da cavidade, você tem um processo que pode levar a uma peritonite, uma inflamação desse peritônio, e, consequentemente, pode levar também o aparecimento de uma sepse abdominal, né, que vai desenvolver uma infecção dentro dessa cavidade abdominal. Então, entrando no assunto propriamente dito da discussão clínica de hoje, as doenças diverticular, tá, elas são exatamente como aparece nessa foto que vocês estão vendo. Né? O que está representado exatamente nessa região. Aqui você tem a parede intestinal, né? Esse aqui é o lúmen do intestino grosso. E a gente tem, na parede intestinal, muitas das vezes, um processo de flacidez dessa musculatura ou dessa parede. Né? Se vocês observarem aqui, nós temos uma camada mais externa, temos uma camada muscular, temos uma camada interna, né? Uma mucosa interna, que vai estar em contato com o bolo alimentar, com o bolo fecal. Isso eu estou falando de todo o trato gastrointestinal. Né? Ele é todo feito dessa mesma forma. Essa camada muscular, ela tem o principal objetivo de fazer o processo de peristalse, né? Ela vai se contraindo e jogando esse alimento cada vez mais para a região retal, né? Então, esse alimento ele vem como se ele estivesse sendo ordenhado desde lá de cima, e o trajeto ele vai seguido através do processo de peristalse, que é feito justamente por esse componente muscular que envolve toda a nossa alça intestinal. Bom, em algum momento, dentro dessa estrutura do intestino, né, e não só do intestino, vem desde a região gástrica, que você pode ter, às vezes, o aparecimento de divertículo. Né? Se você tem um enfraquecimento dessa parede muscular, você pode ter esse processo aqui, por pressão interna, de uma invaginação, ou seja, do aparecimento desses processos aqui que a gente chama de divertículo, tá? E normalmente a gente vai ver em fotos futuras que a gente vai, quando faz uma endoscopia, quando faz uma colonoscopia, a gente vê de fato um buraco como está aparecendo nessa região aqui. Né? Esse buraco, ele forma, na verdade, essa região aqui, que tem o risco de acumular substâncias aqui, né? Bolo fecal e tudo mais. Então, um divertículo é uma herniação em formato de saco revestido de intestino. Exatamente o que a gente acabou de falar aqui. Ó. Né? Essa região aqui era toda da parte interna do intestino que formou uma bolsa, né, um saco, que se estende para o meio de um defeito da camada muscular, como eu expliquei para vocês. Os divertículos podem ser encontrados em qualquer ponto do trato gastrointestinal, desde o esôfago até o cólon, mas são encontrados frequentemente no cólon sigmoide.
né, justamente nessa região mais final do trato gastrointestinal. No entanto, americanos de origem asiática podem desenvolver divertículos do lado direito do cólon, provavelmente em virtude de diferenças genéticas. Isso aí foi só uma curiosidade, né? Porque o que eu quero dizer é que ela não é exclusivamente dessa região. Algumas linhagens étnicas ao longo do mundo, às vezes, desenvolvem essa diverticulite do lado direito. Bom, a diverticulose, né, ela é definida como uma existência de múltiplos divertículos sem inflamação ou sem sinais e sintomas. A doença diverticular do cólon é, né, muito comum em países desenvolvidos e de prevalência, né, ela aumenta à medida que as pessoas envelhecem. Então, com o envelhecimento, você pode estar desenvolvendo esses divertículos. Agora, a doença de diverticulose, ela traz uma característica interessante para a gente. Por quê? Você pode ter hoje esses divertículos, só que ele não te traz problema nenhum. Ele está ali num processo que a gente chama de assintomático. E ele estando assintomático, né, você, na verdade, não tem o que fazer ali. Né? Ele vai permanecer até que ele venha causar algum tipo de problema para você, e aí sim você vai começar a perceber, tendo através das dores, a necessidade iminente de quê? De buscar esse tratamento. A doença diverticular do cólon encontra-se em 50% de todos os adultos com mais de 65 anos, né? E em quase todos os adultos com por volta de 90 anos de idade. Então, o que acontece? É uma doença muito comum, só que muitas das vezes ela é assintomática. Então, acima de 65 anos, né, você só vai saber se você tem um processo diverticular se tiver, porventura, algum problema que venha trazer para você. Bom, a baixa digestão das fibras dietéticas é considerada como principal fator, e assim como também a obesidade, a história de tabagismo, o uso regular de agentes inflamatórios, não esteroides, e paracetamol, né? E também, sem dúvida nenhuma, uma história familiar dessa doença. Ou seja, se você tiver na família vários antecedentes que possa ter desenvolvido uma diverticulite, né, isso também pode se refletir em você, na sua descendência e tudo mais. Então, dentro desse processo que a gente pode chamar de fatores de risco para uma doença diverticular, né, como a gente tem, só repetindo, baixa ingestão de fibras dietéticas. Onde a gente encontra essas fibras dietéticas no geral? A gente vai encontrar nas verduras, nos legumes, tá? São alimentos que possuem, tá, essas fibras que vão auxiliar no processo de digestão, tá? E outro fator, a obesidade. Né? Obesidade, na verdade, se a gente for falar sobre obesidade, a gente vai ficar aqui um ano falando sobre ela. Por quê? Ela está envolvida numa série de fatores predisponentes para várias doenças. E aqui não é diferente desse processo. Bom, tabagismo, outro fator de risco. Tabagismo hoje, de uma certa forma, ele vem sendo reduzido ao longo do tempo, né? Em virtude da grande massa de propagandas, em programas feitos pelo governo sobre a questão do tabagismo, né, a conscientização das pessoas, mas ainda a gente tem uma grande quantidade da população que ainda faz uso do tabaco. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que se situar na questão dos fatores de risco é justamente o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Né? Muita gente, por qualquer dosinha, quer tomar um anti-inflamatório, vai tomar lá uma nimesulida, vai tomar um S-acetilsalicílico, vai estar tomando um paracetamol, vai tomar uma Novalgina o tempo inteiro. Né? Isso tudo são anti-inflamatórios, alguns, né, fracos,
e outros um pouco mais fortes. E isso vai trazendo ao longo do tempo, tá, essas alterações no trato gastrointestinal. Isso tudo são situações de risco, não quer dizer que todo mundo que tome um anti-inflamatório não esteroide, né, por conta de uma necessidade de em outras patologias, ou que toma antipirona, ou que toma paracetamol uma vez ou outra porque está com uma dor de cabeça, ou porque está com uma febre, vai desenvolver um processo de diverticulose, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, porque, na verdade, né, o uso contínuo disso, através de estudos, já se demonstrou que pode levar. Embora essa doença afete de forma equivalente homens e mulheres, as complicações relacionadas à diverticulose ocorrem mais frequentemente em homens, né, com menos de 44 anos e em mulheres com mais de 54 anos de idade. Né? Isso são dados de 2015, de um artigo. A diverticulite ela ocorre quando um divertículo se torna inflamado, e aí a gente vai ver que todos esses sufixos chamado it está relacionado ao processo inflamatório. Então a gente tem que esse divertículo, quando ele se torna inflamatório, ele evolui para uma perfuração. E complicações potenciais, como obstrução, abscesso, formação de fístula, tá? São normais dentro desse trajeto do trato gastrointestinal, a formação de quê? De uma peritonite e muitas das vezes de hemorragia. O que acontece, né, nesse contexto é o quê? Esse divertículo que está posicionado aqui, ó, ele se rompe. Se nós voltarmos na figura anterior, essa região aqui, ó, ela se rompe. Quando ela se rompe, ela vai jogar dentro do peritônio, que é toda essa região aqui, ó, muitas das vezes o quê? Conteúdo fecal. Esse conteúdo fecal, a gente tem que lembrar que o nosso trato gastrointestinal, ele é rico em micro-organismos, ou seja, rico em bactéria, rico em diversas substâncias, resíduo alimentar, tá? Então, esse resíduo, ele sendo liberado no peritônio, ele vai te levar à formação de uma peritonite, né? E muitas das vezes o rompimento desse divertículo, te traz, tá, o sangramento naquela região, que é justamente uma hemorragia que pode ocorrer ali. Tá? Então, é nesse momento que ele se agrava. E aí, agravando, você tem que tomar algumas atitudes para o tratamento. Mas vamos ver aqui agora a questão da fisiopatologia desse processo de divertículos e diverticulite. Né? Os divertículos formam-se em uma camada da mucosa e da submucosa do cólon que herniam através da parede muscular e em virtude da alta pressão intraluminal, tá? E o baixo volume do cólon. O conteúdo com deficiência de fibras, né? E a diminuição da força muscular da parede do cólon, né? Da hipertrofia muscular ou da hipotrofia em virtude de massas fecais enrijecidas. E também o conteúdo intestinal pode se acumular nos divertículos e se decompor, causando um processo inflamatório e infecção. É justamente o que essa figura está mostrando. Né? Você tem aqui a parede intestinal, lá da região cecal, por exemplo. Você tem a formação de um divertículo em virtude do aumento dessa pressão intraluminal do teu intestino, muitas das vezes causadas por um processo de constipação, às vezes crônicas, né? Às vezes a pessoa tem constipação crônica, e aí isso aumenta a retenção de fezes nessa região e automaticamente essa pressão intraluminar do intestino, ela também aumenta.
E aí o que acontece? Essa pressão sobre essa parede intestinal, ela acha em algum local uma determinada flacidez dessa musculatura e aí projeta a formação desse divertículo. Só que durante o processo de trânsito intestinal, ou seja, da peristalse daquele bolo fecal, você pode ter, muitas das vezes, algum quantitativo desse bolo fecal venha para dentro desse divertículo. Quando ele entra nesse divertículo, ele pode causar um processo inflamatório. Desse processo inflamatório vai gerar um processo infeccioso. Desse processo infeccioso, você às vezes tem uma isquemia dessas células desse divertículo, e aí, neste caso, você pode ter o rompimento desse divertículo para dentro da cavidade abdominal. E aí, quando ele rompe a parede e libera na cavidade abdominal essa substância que agora está aqui, né, infectada, mediadores químicos de inflamação, tudo isso vai levar a um processo de irritação da parede abdominal. E é nesses casos que se agrava o processo. Então, você tem o conteúdo intestinal pode se acumular no divertículo e se decompor, causando uma inflamação e uma infecção. Os divertículos também podem se tornar obstruídos e, em seguida, inflamados. O que pode acontecer também nesse processo deles se tornarem obstruídos? Né? Essa região aqui, ó, desse divertículo aqui, sinto muito, os podcasts de notícias não estão disponíveis. Às vezes ele pode pressionar aqui e fazer um garroteamento dessa região aqui. E isso leva a uma isquemia, porque você não tem alimentação de quê? De vasos sanguíneos naquela região. Então, você tem, nesse processo, a formação inflamatória, né, das paredes, e aí podem causar também a perfuração do colo, dando origem à irritabilidade, né, e a espasticidade do colo. Né? E isso é chamado de diverticulite, quando a gente tem esse divertículo inflamado. Tá? Além disso, há a possibilidade de desenvolvimento de abscessos, né, que podem finalmente ser perfurados. Eita, foi mesmo, Adriane? Então, a aula veio até a calhar para você entender o que está acontecendo com ele, né? E saber de que forma a gente pode conduzir esse tratamento. Bom, e aí você pode, né, provocar uma peritonite, né, com erosões dos vasos sanguíneos, arteriais, e, nesse caso, ter o sangramento, que é hemorragia que pode acontecer. E você pode ter ainda, dentro do processo de sintomas de diverticulite, ocorrer, às vezes, microperfurações do colo. Né? Às vezes você tem divertículos muito pequenininhos que eles se rompem e aí começam a vazar para dentro da cavidade abdominal uma quantidade muito pequenininha. Né? E uma das formas que a gente tem para saber se houve, né, a formação de um divertículo vai estar justamente dentro do quê? Das manifestações clínicas que esse paciente vai estar apresentando. E quando a gente encontra um paciente lá dentro do hospital com um quadro de divertículo ou diverticulite, que a gente vai conversar com ele, que a gente vai colher história, vai fazer anamnese, a gente vai ver que ele vai relatar para a gente esses sinais e sintomas que a gente passa a discutir nesse momento. Né? Então, ele normalmente tem constipação intestinal crônica, né, que pertence ao desenvolvimento da diverticulose em muitos anos. É mais comum, né, não ocorrer sintomas problemáticos com a diverticulose, sim, porque a diverticulose, a gente já viu que ela é, na verdade, só a formação do divertículo. Né? Você tem um aumento da pressão intestinal, essa pressão ela acaba pegando aquela parede intestinal e forçando ela, e aí aquela musculatura entra no processo de flacidez, formando aquele divertículo. Se não tiver nenhum processo inflamatório, o sujeito não tem dor, está assintomático. Tá? Alguns pacientes podem apresentar sinais e sintomas discretos,
né, que inclui ritmo intestinal irregular, com alternância entre constipação e diarreia, náuseas, anorexias, distensão abdominal. Até 70% de pacientes com diverticulite relatam ocorrência aguda de dor, leve a intensa, no quadrante inferior esquerdo do abdômen, né? Então, se você vai lá, braço esquerdo, bota a mão na cicatriz umbilical, para o lado esquerdo, naquela região ali, você tem o quadrante inferior do teu trato gastrointestinal. E aí você pode ter dor naquela região. Oi, pode falar. Então, ele teve esses sintomas, né? Ontem, na última madrugada, né? Ontem de ontem, né? Que fala, da Aham. ontem, É. ele falou que ele sentiu um incômodo a noite toda, ele não dormiu, né? Uhum. Mas também não falou nada comigo quando eu acordei de manhã, vi que ele estava já acordado, estranhei, perguntei, falou, ó, tô com uma dor incômoda do lado esquerdo, assim, no quadrante mesmo, Aham. exatamente onde você está falando, ele estava com um incômodozinho, mas ele falou que estava irradiando para as costas. Aí eu falei assim, tá muito incômodo, não foi nada que aconteceu, as lutas, não. Uhum. Aí eu levei ele lá, fez a TC e constatou. Mas Aí. assim, os sintomas dele que realmente está sendo só essa dorzinha incômoda, né? Mas assim, Uhum. graças a Deus a gente foi lá rápido e vai entrar com Resolveu. antibiótico para poder. O médico falou que consegue sanar rápido, só com Sim, sim, antibiótico, sim, né? sim. Porque ele procurou, também porque ele, assim, procurou ajuda rápida. Rápido, exatamente. O diagnóstico foi precoce. Foi precoce, né? Fala, Então, Gi. Eu já tive crise 3 vezes. A primeira foi a pior de todas, que foi Nossa. quando eu descobri, né? Fiquei 10 Uhum. dias internada. Foi horrível, horrível, horrível. Não é. Comecei com uma dor no estômago. Foi Uhum. assim, eu estava fazendo dieta, estava comendo só coisa com muito caroço, tomate, pepino e Herbalife. Aí eu fui para o Rio e comi uma vaca atolada. Quando eu fui Eita. comer a primeira colher Aham. que bateu no meu estômago, nossa, foi igual uma bomba. E eu achei que tinha sido por causa daquilo. Uhum. Mas foi uma dor insuportável no estômago. Aí eu Nossa. fui dormir e a dor foi piorando, mas uma dor muito, muito insuportável. Mas Uhum. assim, eu tomei Buscopan, achei que ia passar. Também não dormi a noite toda. E fiquei o dia inteiro andando com a minha mãe, que eu fui para lá para resolver problemas com ela. Quando foi 6 horas da tarde, eu não conseguia mais andar. Eu estava no shopping, saí do shopping de cadeira de rodas. Aí Nossa. fui direto para o hospital. Aí fiz a TC e Aí aí diagnosticou. deu. Só que Uhum. eu estava com uma leucocitose muito importante, aí eu tive que ser internada para tomar medicamento venoso. Aí Uhum. entrou com cipro e metro. Metro. Das outras vezes foi diferente. A segunda vez eu comecei com uma dor infra-umbilical, fiquei com umas pontadas assim uma semana. Uhum. Aí depois apareceu a dor do lado esquerdo. E uma coisa assim que agora que eu já aprendi, que de vez em quando me dá uma dorzinha. Eu tomo também mesalazina. Eu fiquei 1 ano tomando mesalazina, Ah, tá. porque eu fiz tratamento para poder não dar direto. Aí quando eu Direto. começo a sentir uma dorzinha, eu já Aham. tomo a mesalazina, que aí melhora. Que já E facilita. assim, eu já sei. Quando eu é, respiro fundo, com a boca aberta. Se doer, é porque vai dar crise. Se não doer, é porque está tranquila. Eu já entro com a mesalazina e melhora. Gente, o ser humano é muito adaptativo, né? E Já se aí, outra conhece. coisa que também eu tenho para falar. Eu nunca tive prisão de ventre. Meu intestino Ó. sempre foi solto. Sempre, sempre, sempre. Eu sei, eu tenho diarreia assim, muitas vezes. Muitas, muitas Uhum. vezes. E qualquer coisa que eu como diferente, eu tenho diarreia. Uhum. Nunca tive. O médico falou assim: eu nunca vi isso, uma pessoa que tem o intestino tão, tão solto ter Não diverticulite. solto. Mas é herança familiar, minha família Ah, e toda ó, a tem história aí familiar, isso. É. né? A mesalazina, que ela citou, né, é o anti-inflamatório do trato
intestinal. É Né? muito Então, bom. por isso que ela, toda vez que tem esse princípio de crise, né, ou seja, quando o processo de inflamatório já está instalado, não existe princípio, né, ele se instala, só que ele ainda está no início do desenvolvimento, né, e ampliação desse quadro inflamatório. Então, ela toma logo a mesalazina, né, que é um anti-inflamatório, né, que atinge principalmente o trato gastrointestinal, e aí ela recupera. Aí corta e não precisa tomar antibiótico. E não precisa tomar antibiótico, exatamente. Excelente, Gê. E aí, gente, o que é interessante dessa discussão é exatamente que os dois casos relatados aqui, né, tem tudo a ver com os sinais e sintomas que a gente vai estar vendo desse paciente. Então, quando a gente colhe a história, né, do paciente sobre o quadro que ele está apresentando agora, e a gente faz o exame físico, a gente tem que cruzar esses dados. Agora, um outro fato extremamente interessante que surgiu é o quê? Que nem todos os sinais e sintomas do livro vai estar presente no quadro clínico daquele paciente. Né? A gente vê que, por exemplo, o relato que a colega trouxe, ela não tinha problema de constipação intestinal, muito pelo contrário, né? Ela tinha uma facilidade em relação ao trânsito intestinal, né, relatado através das diarreias, e, teoricamente, isso facilitaria a não formação de um divertículo. O contrário facilita. Se ela tivesse relatado, por exemplo, que ela tem obstrução intestinal, tem formação de fecaloma, que ela tem constipação intestinal crônica, então isso teria um processo de facilitador de formação de diverticulite, né, de um divertículo. E aí, consequentemente, a gente vê que cada paciente é um indivíduo totalmente diferente do outro. Tá? Então, nem tudo a gente vai encontrar o que é relatado na literatura presente no nosso paciente. Tá? Então, esse é um fato que a gente tem que estar sempre ligado. Tanto que o diagnóstico clínico ele é feito através dos elementos de anamnese, exame físico e confirmação laboratorial. Né? Laboratorial, de exame, seja lá como for. Como foi falado aqui. Né? Os dois casos tiveram relato de dor abdominal comum, né? Fizeram um exame complementar, que foi uma tomografia, e ficou evidenciado a presença dessa patologia. Excelente, Gi. Obrigado pela participação. Não. Bom, a dor pode ser acompanhada, né, por alterações do ritmo intestinal, né, mais comumente constipação intestinal, associadas a náuseas, febres e leucocitose. E aí, a leucocitose que a colega referiu. As complicações agudas da diverticulite incluem formação de um abscesso, né? O achado associado são sensibilidade, massa palpável, febre e leucocitose. Né? Dentro do exame físico, da palpação abdominal, né? A gente pode perceber essas evidências. O divertículo inflamado pode erodir, né, as áreas adjacentes ao ramo arterial, causando, então, um sangramento retal maciço. E aí, alguns pacientes relatam até isso. Né? Você tem o escape de sangue via retal, e às vezes o sangue é vivo. Né? E aí a gente traz para a discussão o seguinte: todas as vezes que as fezes do paciente tiver sangramento vivo, leva uma suspeita de que uma lesão na fase final do trato gastrointestinal. Quando ele traz um sangramento, umas fezes que a gente chama até de melena, né, que é aquelas fezes já trabalhadas, normalmente sugere para a gente um sangramento alto, ou a nível gástrico, ou a nível de primeiro terço de duodeno, tá? Porque esse sangue de lá de cima ele já veio sendo trabalhado até sair pelas fezes. Agora, quando o sangue é vivo, aí é sangramento baixo.
né, que pode ser, por exemplo, de rompimento de divertículo, como a gente falou aqui. Os episódios recorrentes de diverticulite podem causar complicações que incluem formação de fístula, inclusive fístulas vésico-colônicas, né, que olha aqui a complicação do negócio, entre o cólon e a bexiga urinária. Você consegue fazer um pertuito entre o intestino e a bexiga desse paciente. E nas mulheres, a fístula colovaginal, né? Então, você pode ter, por algum processo inflamatório, por algum processo ali infeccioso, que acaba infectando também as células tanto da bexiga quanto da vagina, e aí automaticamente você pode ter o rompimento, a formação de uma fístula entre esses dois elementos, e aí, consequentemente, você ter o escape dessa região. Gente, só um minutinho aqui, por favor. Bom, então, dando continuidade, né? A resposta inflamatória repetida pode ocorrer estreitamente no colo, né, por tecidos cicatriciais e estenoses fibróticas, resultando em cólicas abdominais, fezes estreitas, agravamento de constipação intestinal e, às vezes, obstrução intestinal. O que pode acontecer nesse que a gente acabou de ver agora? Esses processos inflamatórios, esses processos que ocorrem naquela região, podem levar a uma cicatrização de áreas daquela região. E aí você pode, às vezes, ter a redução do lúmen intestinal. E aí pode levar essa questão da constipação intestinal crônica, da obstrução intestinal, né? São complicações desse processo de manifestação clínica dos divertículos e da diverticulite. Bom, a diverticulose ela é tipicamente diagnosticada por meio de colonoscopia, que possibilita a visualização das extensões da doença diverticular. Os exames laboratoriais que auxiliam o diagnóstico da diverticulite incluem hemograma completo, né, que revela principalmente a elevação dos leucócitos, que é a formação da leucocitose. Você tem pacientes que apresentam sangramentos macroscópicos nas fezes, né, em nível de hemorragia de sangue periférico, também deve ser determinado. Exame de urina, para ver se não tem nada normal naquele processo de sedimentar. Urinocultura, tá? Isso porque você está verificando as fístulas vésico-colônicas, ou seja, a formação de uma fístula entre o intestino e a parte vesical. Outro exame que a gente também vai fazer vai ser a tomografia abdominal com contraste. Né? Por que se faz com contraste? Porque esse contraste ele desce por via oral, normalmente ele é feito através de uso via oral, e aí se tiver extravasamento desse contraste para a cavidade abdominal, ele vai ser detectado pelo exame de tomografia computadorizada. Lembrando que esse contraste, eles são radiopacos, né? São líquidos, são medicamentos radiopacos, e esses medicamentos radiopacos, que são radiofármacos não, perdão, eles são medicamentos que são opacos ao raio-x. Então, quando você faz esse exame, você detecta o extravasamento do lúmen intestinal. As radiografias abdominais também podem demonstrar ar livre, né, sobre o diafragma, e tem ocorrido perfuração em virtude das diverticulites. Uma outra coisa que também, às vezes, diagnostica através de uma simples radiografia. Por quê? Não é normal ter ar dentro da cavidade abdominal. E aí o que acontece? Quando você tem a sua alça intestinal distendida por
gases produzidos pelo metabolismo das bactérias em relação ao alimento que a gente consome, e você tem um furo dentro do seu trato gastrointestinal, através de uma diverticulite, né? Esse gás, ele também extravasa para o abdômen, né? Para a região peritoneal, e aí forma o que a gente chama de pneumoperitônio, né? Que é um processo agravante do processo, da questão das doenças de abdômen agudo, tá? Então, se você tem ar livre sobre o diafragma, né, perfuração em virtude das diverticulites, os resultados desses exames radiológicos confirmam se o paciente apresenta ou não diverticulite complicada que poderiam exigir uma intervenção cirúrgica. Existe uma classificação que é usada para parâmetros para determinar o tratamento. E aí eu coloquei essa tabelinha aí do lado, que é justamente o que traz para a gente essa classificação. Então, vamos lá. Essa classificação você tem lá, classificação do estágio de Rinchey. Você tem abscesso mesentérico, né, pericólico localizado. 2, abscesso pélvico intraabdominal, retroperitoneal, confinado. 3, peritonite purulenta generalizada. 4, peritonite fecal generalizada. Né? Então, dentro desse estágio, você vai definir o nível de tratamento. Por exemplo, abscesso mesentérico. Em pericólico localizado, normalmente se destina a tratamento clínico, né? O antibiótico, o anti-inflamatório, né? Todo esse processo. Seja bem-vinda, doutora Cecília. Então, você tem o tratamento feito desta forma. Quando você tem o abscesso pélvico intraabdominal, né, retroperitoneal confinado, ou seja, ele está localizado num ponto específico, ainda assim você tem uma opção de fazer esse tratamento que a gente chama de conservador, que é com antibiótico anti-inflamatório. Agora, quando você tem uma peritonite purulenta generalizada, não tem jeito. A partir daqui passa a ser o quê? Cirúrgico, né? Porque você vai ter que impedir, né, o local que está tendo escape desse conteúdo intestinal. E aí vai estar sempre causando cada vez mais processos infecciosos, né? E aí gerando uma gravidade até virar uma sepse desse paciente. Bom, como a gente falou no início, né, se você tem uma propensão, vamos dizer assim, com a idade para o desenvolvimento de uma diverticulite, né, as considerações gerontológicas se faziam necessárias. Então, vamos lá. A incidência de doenças diverticular aumenta com a idade em virtude da degeneração e da alteração estrutural das camadas musculares circulares do cólon e em decorrência da hipertrofia celular. Os sintomas são menos pronunciados nos adultos mais velhos do que nos adultos jovens. Os idosos podem não apresentar uma dor abdominal, até que ocorra o quê? O processo inflamatório. Tá? Por quê? Essa questão do envelhecimento tem uma alteração bem significativa a nível das nossas células. Né? Então, quando você é jovem, qualquer coisa o sujeito está irritadinho. No idoso, a coisa é muito mais lenta, ele demora, ele processa melhor aquelas informações do seu corpo. E aí, consequentemente, você, na idade, percebe esse processo inflamatório por conta já de uma disseminação dos agentes inflamatórios. E aí, obviamente, você tem a sensibilização de diversos receptores, né? E esses receptores é que vão trazer para você a sensação de dor, e aí vai sinalizar para o idoso a presença dessa dor abdominal aguda, que ao ser investigado através dos exames que a gente falou, e do exame clínico e da anamnese, você vai ter o diagnóstico fechado de uma possível diverticulite. Né? Além disso, pode adiar o relato em sintomas por temer uma cirurgia ou pelo temer de ser o quê?
um processo cancerígeno, né? Às vezes, o idoso ele tolera muito, às vezes, a dor, aquela condição que ele está sofrendo, de sofrimento, em virtude do medo do que pode acontecer. Bom, manejo clínico. O manejo clínico ele é orientado pelas exigências e não pelas complicações. Tratamento de paciente com diverticulite, não complicada ou com diverticulite no estágio 1. É o tratamento ambulatorial, dieta, medicação, aquilo que a gente falou inicialmente. Esse tratamento típico para 80% dos pacientes com diagnóstico de diverticulite. A gente viu isso aí no relato de uma das colegas em relação a um ente querido. Foi diagnosticado ontem o processo de diverticulite. Hoje ele está em casa já com tratamento de quê? Farmacológico e de dieta. E que, com certeza, fazendo efeito, ele melhora substancialmente. Repouso, hidratação, medicação analgésica são recomendadas e, inicialmente, uma dieta líquida, clara, e é consumida até que a inflamação cesse. Em seguida, é recomendada uma dieta de alto teor de fibras e com baixo teor de gordura. Então, nesse contexto aqui, a gente pode puxar isso para uma possível orientação desse paciente em relação à questão da dieta. Ela deve ser rica em fibras. E onde a gente vai achar essas fibras que a gente tanto fala? Nas verduras, nos legumes, São as principais fontes de fibras que a gente tem nos cereais, É onde a gente vai achar esse maior teor de fibra que vai auxiliar no trânsito intestinal, evitando, então, a formação daquela pressão intraabdominal aumentada e que podem gerar a formação de divertículos. Bom, nesse tipo de dieta, auxilia o aumento do volume das fezes, diminuindo o tempo e o trânsito colônico, e na redução da pressão intraluminal. Embora antibióticos sejam tipicamente prescritos de 7 a 10 dias, uma revisão sistemática constatou que o uso de antibiótico melhore o desfecho. O que acontece? Se não tiver inflamação, se não tiver infecção mesmo, o antibiótico não teria razão de ser feito. Por quê? Porque não tem bactéria para combater naquela região. Não tem infecção. Agora, em geral, se faz porque, se tiver tido algum escape e o processo infeccioso esteja ainda não detectável, o antibiótico vai utilizar. E se, dentro daqueles sinais laboratoriais que são apresentados, que a gente falou anteriormente, da leucocitose, que são o aumento dos leucócitos, aí o antibiótico já se torna o quê? Uma evidência a ser realizada. Por quê? Vai combater qualquer possibilidade de infecção. Por isso que, mesmo no caso inicial, como foi o relatado pela colega, ele já foi para casa com uma dieta diferenciada, foi para casa com antibiótico e com anti-inflamatório. Justamente para quê? Impedir esse processo de formação infecciosa. Dentro do manejo clínico ainda, a gente tem, nos casos agudos de diverticulite, sintomas significativos e é necessária hospitalização. Hospitalização com frequência, ela é indicada para aqueles que são mais idosos, imunocomprometidos ou que recebam corticosteroides, ou seja, hormônios que deprimem o sistema nervoso, o sistema imunológico. Por quê? Pela possibilidade de facilitar o processo de desenvolvimento de uma infecção. Os pacientes com diverticulite estágio 1 podem precisar de hospitalização, quanto o paciente com estágio mais avançado precisa de cirurgia e hospitalização. Para repousar o intestino, são instituídas suspensões da ingestão, isso é um fato importante. Quando o paciente, às vezes, tem um quadro mais agravado em relação à diverticulite, a primeira coisa que a gente tem que fazer é impedir a ingestão de alimentos, porque você tem que dar um descanso naquele trato gastrointestinal. A administração de soluções intravenosas
e aspirações nasogástricas, né, porque você tem um acúmulo de estase de líquido gástrico ali, então você tem que retirar ele através de uma sonda nasogástrica, né, se houver vômitos ou distensão abdominal. O antibiótico de amplo espectro, normalmente você tem ampicilina, sulbactam, ticarcilina com clavulanato, né, são os mais prescritos, e entre outros que a gente vem. Tem os opioides, que é para dor, né, e outros agentes analgésicos que podem ser prescritos para o alívio da dor. A ingestão aumentada à medida em que os sintomas vão cessando, ou seja, se o sintoma está lá em cima, dieta zero no sujeito. Se eles vão reduzindo, você vai adequando a parte alimentar para que volte ao normal. Uma dieta com baixo teor de fibra pode ser necessário até que os sintomas de infecção diminuam. Tá? Depois, você entra com essa dieta de fibra, literalmente com força. Outro processo de tratamento, quando você tem um agravamento de uma diverticulite, principalmente com extravasamento para a cavidade abdominal, é o manejo cirúrgico. Né? E aí, o manejo cirúrgico pode ser feito de algumas formas. Dentre elas, você tem a cirurgia, tá? Onde você tem a ressecção daquela região aonde você tem aquele pólipo rompido, né? Onde você tem aquele divertículo ou aquela diverticulite com rompimento detectado pelo exame de TC com extravasamento de contraste para a cavidade. Então, aqui você vai cortar de um lado, cortar do outro, retirar. E isso pode, em alguns casos, gerar a necessidade de colocar uma bolsa de colostomia. Então, o paciente pode ter uma bolsa de colostomia, ou dependendo da região inflamatória, e, obviamente, de acordo com o cirurgião, a forma que ele abrir e identificar essas alças intestinais, ele pode fazer anastomose dessas alças intestinais e, consequentemente, solucionar o problema ali. Ou vai fazer uma bolsa de colostomia, né, e o paciente vai passar a ter aquela bolsa de colostomia. Ou ele pode simplesmente fazer uma sutura, se for uma coisa muito isolada ou muito pequena, ele pode simplesmente isolar aquela área inflamada e fazer uma sutura local, né, solucionando aquele problema. Tá? Então, você tem vários contextos relacionados à atuação dentro do processo cirúrgico. E aí, consequentemente, a gente, quanto enfermeiro, a gente vai ter alguns cuidados elementares em relação à questão do tratamento ou da assistência desse paciente cirúrgico. Por exemplo, como a verificação de sinais vitais de meia hora no processo imediato, até 2 horas, depois passar para cada 2 horas, depois para cada 6 horas. Esse acompanhamento dos sinais vitais vai mostrar para a gente a evolução do organismo desse indivíduo, se ele vai desenvolver febre, se ele não vai desenvolver, se ele vai ter processo hemorrágico. Né? O exame físico é importante também, pelo menos a cada 12 horas, ou a cada 6 horas inicialmente, nas primeiras 24, 48 horas, para que a gente possa identificar alguma irritabilidade abdominal, como, por exemplo, sangramento, ou ainda extravasamento de conteúdo fecal para dentro da cavidade. Isso pode sinalizar para a gente a complicação dessa cirurgia. Né? Você tem os cuidados com os drenos que são instituídos nesse paciente para drenagem desse líquido intraabdominal que necessariamente precisa ser drenado dali, senão pode virar meio de infecção. Né? Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que estar desenvolvendo, além dos curativos, que são curativos assépticos, tanto com a incisão cirúrgica quanto com a região dos drenos, né? Os sítios de inserção dos drenos. E, consequentemente, você tem hoje 2 tipos de cirurgias básicas aqui. A laparotomia exploradora, que é aquela abertura na região abdominal, né? E você tem a videolaparoscopia, que são feitas por um processo chamado videolaparoscópico, né? Onde você tem 3 incisõezinhas e é feito através de pinça. E hoje você tem cirurgias até robotizadas que usam o mesmo princípio da videolaparoscopia, só que feito com auxílio de um robô. Tá bom? Então, esse foi o manejo cirúrgico. Né, que só fala da questão da técnica, dentro do contexto ainda
cirúrgico desse tratamento, tá? E aqui a questão do dreno, que tem bastante a ver com a nossa área de enfermagem. Esses são alguns drenos que podem ser utilizados dentro do processo cirúrgico, principalmente o dreno, né, Jackson Pratt, que é um dreno que ele faz uma pressão negativa interna, né, aspirando aquele conteúdo que está lá na região da cavidade. Né, uma bolsinha de silicone, onde você aperta e ela forma um vácuo, e esse vácuo vai estar drenando a situação. O dreno de Kerr, na verdade, ele é muito utilizado em outra modalidade, principalmente anastomoses a nível biliar. Né? Dificilmente, numa diverticulite, a gente vai ter um comprometimento da região de drenagem biliar. Tá? Mas eu coloquei esse dreno aqui porque ele é interessante também para a gente estar lembrando que existe esse dreno de Kerr. Tá? Mas ele é muito mais utilizado dentro das vias biliares. O que a gente tem a ver com cirurgias de diverticulite é esse dreno aqui, que é o dreno de Jackson Pratt, e em outras ocasiões, o dreno de sucção, que é o Protovac ou Hemovac. Tá? Esse dreno aqui, ele também pode ser utilizado porque ele vai servir para drenagem desse exudato, desse líquido que fica na cavidade abdominal, consequentemente, ele vai trabalhar retirando isso e impedindo os índices de desenvolvimento de infecção. Bom, manejo de enfermagem. Já está terminando, gente. O manejo de enfermagem. A gente vai trabalhar aqui. O enfermeiro recomenda, pelo menos, a ingestão de 2 litros de água, né, nos limites das reservas cardíacas e renal desse paciente. Né, é uma outra coisa que a gente tem que avaliar. Se esse paciente é cardíaco, se tem insuficiência cardíaca congestiva, se ele é hipertenso, porque isso tudo vai envolver essa questão do balanço hídrico, né, desenvolvido pelo paciente. E aí, consequentemente, né, a gente vai ter esse controle, ou se ele é renal crônico, por exemplo, que não tem eliminação de líquido. Então, obviamente, você não vai estar fazendo esse volume inteiro de líquido para esse paciente. Bom, sugerir alimentos, né, que sejam pastosos, que sejam ricos em teor de fibra, né, tais como cereais, vegetais, né, que sejam cozidos e pastosos, né, para serem realizados. O aumento do volume das fezes facilita esse processo de peristalse, promovendo, assim, né, o processo de defecação sem problema nenhum. Um programa de exercício físico individualizado e aconselhado para menor tônus da musculatura abdominal. É uma coisa que a gente tem que treinar essa musculatura abdominal. Só que isso é uma coisa que a gente deve fazer ao longo da vida. Né? Não é só quando a gente estiver idoso ou quando a gente descobrir que tem um divertículo. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso ao longo da vida para que a gente tenha esse tônus muscular, não só de mobilidade física, mas também de mobilidade intestinal, de mobilidade vesical. Hoje você tem uma série de exercícios, né? Inclusive tem uma área da fisioterapia que vai toda para a urofisioterapia. Então, a gente tem que buscar conhecer melhor os exercícios que a gente vai fazer para fortalecer toda a musculatura do nosso organismo, seja ela da parte de mobilidade, ou seja ela da parte interna de mobilidade dos nossos fluidos e alimentos, como é o caso intestinal. É importante revisar a rotina diária desse paciente para estabelecer os cronogramas para a refeição, né, em um horário estabelecido para que ele possa evacuar. Auxiliar a identificação de hábitos que possam suprimir a necessidade de evacuar, ou seja, você tem que fazer todo dia, né? Porque vai reduzir essa pressão lume intestinal, e aí, consequentemente, a probabilidade de formação de um divertículo vai ser muito menor. O enfermeiro encoraja a ingestão diária de laxantes, né, formadores de volume, né, como pisílio, auxílio de propulsão das fezes pelo colo, né, ou seja, porque quanto menos fezes você tiver,
mais dificuldade você vai ter durante o processo de peristalse. Então, por isso que eles falam que você tem que ter um volume maior de fezes. Com esse volume maior de fezes, a tua peristalse ela vai ser mais eficaz, né? Ela vai ser mais tranquila. Então, algumas pessoas com diverticulose podem ter consumo de deflagradores de alimentos, como nozes, pipoca, né, que causam ataques de diverticulite. Então, isso é uma coisa que quem já tem a doença estabelecida, é importante que fique atento, né? Às vezes, qual é aquele alimento que desencadeia esse processo inflamatório, né? Ou que ocasione essas alterações a nível de divertículo, né? Enquanto outras podem não relatar a ingestão desses alimentos e se deflagradores, né, forem identificados. E, consequentemente, os pacientes devem ser aconselhados a evitá-los se souber qual é esse tipo de alimento que desencadeia. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico de enfermagem ele é baseado no histórico do paciente de enfermagem e do diagnóstico de enfermagem. Podem ser incluídos constipação relacionada a estreitamento do colo, causado por estenose, e segmentos musculares espessados. Você tem ainda dor aguda relacionada à inflamação e à infecção. Planejamentos e metas. O que a gente vai planejar para esse paciente? Né? Manter padrões normais de eliminação fecal, alívio da dor, principalmente. E a gente pode acrescentar aqui uma melhora na ingesta, tanto de líquido quanto de alimentos com fibra, fora da crise. Prescrição de enfermagem que a gente pode fazer frente a um paciente desse. Manter uma ingestão hídrica diária de 2 litros, oferecer alimentos macios e ricos em fibras, administrar agentes laxativos conforme prescrição, anotar o aspecto, cor, quantidade das evacuações e vômitos, aplicar escala de dor, né, a cada 2 horas, registrar a intensidade, duração, localização da dor, administrar agentes analgésicos e anestésicos, né, conforme prescrição, observar e anotar e comunicar ao enfermeiro se a dor persistir. Tá? São algumas das prescrições de enfermagem que a gente vai fazer. No caso de um paciente cirúrgico, a gente acrescentaria aqui a questão de realizar o curativo de forma asséptica, registrar o volume drenado em prontuário, né, através dos drenos, você vai lá medir a quantidade de volume que foi drenado, a gente vai ter que registrar isso. E a evolução, atingir um padrão normal de eliminação referente, né, que refere-se menos cólica, dor abdominal, refere a eliminação de fezes pastosas, né, sem dor, ingere líquidos, aderente a uma dieta rica em fibra. Então, a gente espera que esse paciente ele venha ter essa melhoria do quadro dele. E referir principalmente a dor diminuída, né, relacionada ao uso de analgésicos e isso quando necessário. Tá bom? Então, esses aí são alguns fatores que a gente vai estar trabalhando dentro do SAI, dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Meus amigos, e aqui eu abro agora, né, essa foi a bibliografia utilizada. Eu abro agora para a gente, quem quiser colocar alguma coisa, quem quiser fazer algum relato, tá? Está aberto para vocês falarem, podem ficar à vontade para a gente discutir essa situação, tá bom? Pode falar, Gê. Em relação à alimentação, o que me causa crise são os alimentos gordurosos e muito condimentados. Não posso comer pimenta, nem muito tempero, né? Uhum. Nem tempero natural pode. Ó, Se eu comer batata, sempre dá dor. E comida uma coisa também todo que dia ninguém merece, hein? E uma coisa que eu sempre sentia, que eu achava que era até
era ovário, mas não é, que agora eu já sei que é um indício que vai me dar A crise. crise, É uma entendi. pontada, tipo na região mesmo pélvica, sabe? Fica latejando. Sei. Eu achava que era o ovário que estava dando uma pontada e eu Ah, tinha um cisto no ovário, mas não é. É do divertículo, é uma coisa engraçada mesmo. uhum, Bem lá embaixo, do lado esquerdo. entendi. É porque isso, na verdade, o que acontece? As terminações nervosas, elas são daquela região toda, né? Então, uma Uhum. acaba desencadeando essa sensibilidade abdominal, né? Ela não é de uma forma pan-abdominal, ou seja, não pega o abdômen todo, mas pega algumas áreas que realmente às vezes confundem a gente, né? E outra coisa interessante também que o médico falou para mim quando ele me diagnosticou, que atualmente muitas pessoas novas estão tendo diverticulite, que Uhum, antigamente isso era uma doença mais de idosos, né? E que exatamente. agora está direto, de pessoa de 30, 40, e é justamente mais por causa da alimentação errada, Uhum, né? Tipo, fast verdade. food, essas coisas, né? Então a gente de E fato. outra coisa também, quando a gente está na crise, não pode fazer colonoscopia. A colonoscopia a gente só pode fazer quando está sem crise. Então, Entendi. com a crise de diverticulite não pode fazer, porque senão tem um risco muito aumentado de perfuração. Tem Uhum, médico que quer fazer. sim. Já vi médico querendo fazer com gente em crise. Não, não façam, não. É porque, na verdade, quando você faz o processo de colonoscopia, você acaba também aumentando muito a pressão intra, né, intraintestinal, né? E aí Isso. você pode ter, de fato, um processo de rompimento, lembrando que as alças estão edemaciadas, né? E Isso. aí você tem a possibilidade de rompimento. Então é um risco realmente muito grande, Muito. tá? Normalmente você faz o contraste e a TC e a radiografia, né? E aí você já tem mais ou menos um panorama daquela situação no momento de um abdômen agudo, ou seja, no momento de crise, né? Como a gente foi. Isso. Fora da crise é tranquilo fazer. Uhum. Perfeito, Gi, obrigado. Então, gente, mais alguém? Se não tiver, são 10h16, Tem né? uma mãozinha levantada. A sua. Não, tem uma letra V. Quem é? Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. É porque aqui eu não consigo. Não, sou eu mesma. A letra V, você. É. Então, tá. Gente, Pronto. um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela presença de mais uma discussão clínica da nossa educação permanente do Hospital Geral de Guarulhos e do nosso projeto de educação permanente da Universidade Salgado de Oliveira, né, do curso de graduação em enfermagem. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima. Até, tchau. Tchau.